colocando em questão esse movimento anti-vacina que a gente importou, Isso. que é bem recente, né? O brasileiro sempre se vacinou, nunca teve esses dramas com vacina, a não ser, sei lá, na revolta da vacina, sei lá quanto, 1910, há um tempão atrás. E era Mas, por outros motivos, né? Não por esse. falando, exceto aquele momento lá, o brasileiro acostumado a ir no postinho, a levar a criança no postinho, vacinar, né? E aí tem esse movimento anti-vacina e essas fake news. E como é que a gente combate essas fake news? Como é que a gente conscientiza as pessoas? Porque é complicado, né? A mãe, quando ela tem medo pelo filho, é difícil você tirar esse Essa questão medo da vacinação cabeça dela, infantil né? da Covid, Por isso né? que eu acho até cruel, porque eles trazem umas fake news que é malvado, porque a criança, poxa, é uma mãe que está ali, criança pequena, sabe, Gera já dúvida meio na cabeça dela, vulnerável, né? já meio na dúvida, meio sem conseguir acessar muitas notícias, né? Aquela correria com o neném. E aí vem alguém e fala um negócio desse e ela não vai por medo. E daí? Quando começaram a vacinação, eu também, aquela história que eu contei para vocês. Nem o primeiro, nem o último. Eu Sim. questionava, né? Olha, A vacinação infantil, a doutor? vacinação infantil. Certo. Só que assim, o que a gente vê? A Omicron que veio é mais agressiva do que a Delta Certo. para as crianças. Ela tem mais infectividade, transmissibilidade, transmite mais rápido, né? E a preocupação que as pessoas têm com as fake news que saíram da Pfizer, por exemplo, sobre miocardite, infartos em crianças e adolescentes, se nós levarmos em conta que as pessoas não Nós vimos vídeos disso. as daí, pessoas inclusive. não avaliam a totalidade da coisa. Como é que era essa doença? Isso. Vamos lá. O que essa doença causou nas crianças? Ela começava com a diarreia, começava com tosse produtiva, dor de garganta, que nem o adulto, febre, às vezes febre baixa. Só que o que aconteceu? Quando essa criança piorava, e nós aqui no Brasil tivemos de 5 a 15% mais complicações do que Estados Unidos e Europa, por exemplo. Europa, Reino Unido, né, nas crianças nossas, do que as deles. Aqui é uma realidade diferente. Por quê? Subnutrição. Porque de uns anos para cá começaram a faltar vacinas básicas nas unidades de saúde. Aí tu vai lá, tu já marca um dia da semana para você vacinar o teu filho. Tu chega lá, não tem vacina. Nós vamos avisar quando chegar essa vacina. Daqui a pouco você não vai mais e você já traz e faz aquela bola de neve com a vacina. Então, quanto mais vacinas você tiver para proteger o teu filho, muito melhor. Miocardite. De 29% das crianças que ficaram doentes, que fizeram ecografia, que é o ecocardio do coração, 29%, não disse 50 e poucos, 29% tinham alterações cardíacas. Mais miocardite, 23% de miocardite. Isso as crianças com Covid. As crianças com Covid. Com Covid. Não decorrente da vacina. Não, 10% com alteração coronariana. Entendi. Então, mas decorrente da a Covid. doença já causava miocardite. Aí, ó. A doença já causava alteração coronariana. Vocês acompanharam alguns moradores de Lucas do Rio Verde que depois da Covid, antes da vacina, infartaram e foram a óbito. É verdade. Nós tivemos Sim. colegas, amigos que aconteceu isso. De fato. Então, assim, eles nem foram vacinados e ficaram com alteração cardíaca depois da doença, né? Então, muita gente ficou com sequela, principalmente esse pessoal que ficou em UTI 30 dias, 60 dias, saíram de lá sequelados. É possível que você tenha confundido, então, essa miocardite com esse efeito da própria doença, da própria Covid, Jorge, doutor, ou não? Eu acho que não houve confusão, porque tem relatos da Pfizer, uma pesquisa nos Estados Unidos até 2021, até dezembro de 2021, a Pfizer foi feita em mais de 7 milhões. 8 pacientes tiveram miocardite. De mais de milhões? 7 milhões, 8 tiveram miocardite. Nossa. E doutor. todos evoluíram bem. Mas aí Todos é evoluíram menos bem. do que uma alergia a amendoim, por exemplo. Com certeza, né? Menos do que as mortes por Covid. Muito, muito menos. Uma coisa legal e importante, um detalhe que agora nos passaram das vacinas também.
E aí vem aquele detalhe, por que a pressa dessa vacina. vacina tão apressada que veio? Isso. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, Jorge. Quando as pessoas têm interesse em fazer as coisas, Elas acontecem. elas vão atrás. E teve um grande volume de investimentos, Não, né? e Foi foi uma mundial, corrida. uma pandemia. Não é lá na África, não é no Brasil. E não foi só uma mundo empresa, né? inteiro. Com certeza. Com certeza. Todos, imagina, cientistas todos trabalhando para uma coisa só, fazer uma vacina. Tá Isso, vendo? isso. Quando surgiu a AIDS, e a gente pensa até hoje, na demora que foi para conseguirem as primeiras drogas, por quê? Porque era o homossexual, era aquele cara Pura política. marginalizado, E o maior na número de sociedade. casos na África, né? Isso. Então, assim, não tinha interesse. Quando começaram a morrer pessoas da sociedade, pessoas importantes, Pessoas de bem, não é só o homossexual que entre está aspas, morrendo. Não é só o homossexual. O heterossexual está morrendo. O transfundido está morrendo. Aí se apressaram em fazer novas medicações para AIDS. E eu acho que essa explicação para a vacina serve. Certo. A partir do momento que tem uma comunidade inteira, um planeta inteiro sendo atingido por uma doença, Os está esforços. levando gente de todas as classes sociais, o esforço foi muito maior, mais dinheiro que colocaram em cima, tá? Então, assim, é importante lembrar que a vacina é a coisa mais importante do mundo. Por quê? Porque vai prevenir a doença. Se não prevenir a doença, vai diminuir a transmissão da doença. Ela vai evitar as complicações da doença, que é o mais importante. Vai diminuir a internação em UTI e as complicações. Nenhuma vacina que nós temos no mercado, vacinas do posto de saúde, gente, difteria, tétano, coqueluche, varicela, rubéola, as que vieram depois, meningocócica, nenhuma foi para evitar a doença. Todas para prevenirem as complicações da doença. Tuberculose. Quando começaram a fazer a tuberculose, era para evitar o quê? A meningite tuberculosa e a tuberculose renal, que eram o que ia matar o paciente, não a meningite em si. Então, da tuberculose. Por isso, essa vacina, seja da Pfizer ou seja as outras, também já está mostrando para a gente um novo horizonte. Sim. Né? Diminuiu a transmissão e hoje as crianças estão tendo, hoje atendi caso de Covid no consultório, ontem outro caso, mas estão sendo pontuais e naquelas crianças que ainda não têm a vacina para elas, crianças de 2 meses, 2 anos, 3 anos ali. Né? Sim. Não chegou caso de criança mais velha que ficou com Covid? Só mais novinha? Não, agora que eu recebi nessa semana, Camila. Mas sim. Teve criança mais velha, claro, teve criança mais velha. Mas sempre, graças a Deus, clinicamente tranquila, fácil de acompanhar. Perfeito. Antes do rotavírus. Rotavírus é um vírus que causa a diarreia. Certo. Mais de 600 mil crianças e adolescentes morriam por ano antes do rotavírus. O Covid era 1.800 por ano. Tá? Imagina matando 1.800 por ano. Temos que ter uma vacina para isso. Crianças, né? Crianças. E é o que nós chegamos a essa... Graças a Deus chegamos a esse ponto. Então a vacina para a Covid infantil, pediátrica, vamos dizer assim, ela é segura, doutor? É segura. Por quê? Antes de comercializarem a vacina, foram mais de 3 mil pessoas testadas, mais de 3 mil crianças testadas. Porque tem gente falando que é experimental, porque foi muito rápido. Todo o início é experimental, né, Jorge? Agora, todas as vacinas que foram criadas, não foi, não, nós vamos vacinar 10 milhões de pessoas, vai ser experimental até lá. Não, eram 2 mil pessoas, 3 mil pessoas. Ela foi experimentada antes. Estudo duplo cego, vacina esse, não vacina aquele, como é que vai ser isso aí? Né? Então, eu acho hoje, ouvindo os trabalhos que estão vindo, os resultados, temos que vacinar. Pô, que bacana ouvir isso, hein?